Uhum. Ai, gente, não, pode vir também. Já está ao vivo. Ok, boa tarde, senhores e senhoras, conselheiros e conselheiras e demais participantes desta primeira sessão extraordinária do ano de 2024 do Pleno do Conselho Universitário da Universidade Federal da Fronteira Sul. Esta sessão demarca, de fato, o início do ano legislativo, vamos dizer assim, no âmbito da Universidade Federal da Fronteira Sul, é a primeira reunião, né, que fazemos do Conselho, e penso que a primeira reunião de conselhos, a menos que tenham havido reuniões de conselhos de campus, né, dos conselhos superiores, é a primeira reunião. Então, quero desejar a todos e todas, ao Conselho Universitário, à Universidade Federal da Fronteira Sul, um excelente 2024, que possamos, neste Conselho, fazer o bom debate e tomar as melhores decisões para a nossa universidade. Dizer que este ano é um ano extremamente importante para a Universidade Federal da Fronteira Sul, demarca o 15º ano desta universidade e também será o ano em que iremos nos debruçar sobre o que queremos para a universidade nos próximos anos, no futuro, né? Pois estaremos este ano trabalhando intensamente nos debates para a elaboração do PDI 2025-2032, né? Então, um documento que vai orientar as ações, né, da universidade, da gestão da universidade, de todos os lugares desta universidade, para os próximos 8 anos. E, por isso, inclusive, já nesta primeira sessão, temos matéria relacionada ao PDI. E teremos, com certeza, ao longo do ano, outros momentos em que o Conselho vai se debruçar sobre o processo de construção do PDI e especialmente sobre o PDI, se não ainda em 2023 e 2024, já no início de 2025, como inclusive estamos planejando e foi apresentado a este Conselho na última sessão que realizamos em 2023. Dito isso, antes de adentrar a ordem do dia, embora seja uma sessão extraordinária, quero passar aqui rapidamente alguns informes, né, aproveitando que estamos nos reunindo hoje pela primeira vez no ano. O primeiro informe é sobre os processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação. Encerraram-se, então, as inscrições e já estamos em período, inclusive, de matrícula em alguns casos, pelo SISU, processo principal, e também pelo processo simplificado que ocorre de forma complementar ao SISU. No SISU, este ano, tivemos 9.077 inscritos em primeira opção, e no PSS, 1.932 inscritos, né, números pouco melhores que os do ano de 2023, o que pode, esperamos que seja, sinal de que estamos num processo de retomada a nível institucional, mas também nacional, de procura pela educação superior presencial, pública, de aumento dessa procura, uma vez que nos últimos anos vínhamos observando um decréscimo significativo nesta procura. Quero aqui fazer referência a informar este Conselho, porque circulou especialmente nos últimos dias também, e então é importante sinalizar todo o Conselho, que nos últimos dias tivemos notícias, nós tivemos notícias aqui agora, nesta semana, especialmente oficialmente, mas já vínhamos recebendo informações e que foram confirmadas, então, agora, e que também repercutiram nas redes sociais, na comunidade regional, especialmente em Chapecó, que alguns dos nossos estudantes
infelizmente, neste período não letivo, estavam passando por sérias dificuldades, inclusive com indicativo de que alguns deles estavam passando fome, né? De fato, falta de alimento, especialmente envolvendo estudantes indígenas que vêm do norte do país e que, por conta de não ter condições financeiras, não retornaram para suas aldeias, as suas comunidades, as suas famílias, enfim, e que permaneceram em Chapecó. E em função, especialmente da antecipação, muitas vezes, dos valores que eles recebem pelos auxílios no mês de dezembro e não recebem alguns dos auxílios no mês de fevereiro, embora tenham no mês de janeiro, embora tenham recebido o valor acumulado lá em dezembro, mas que, por várias razões que não cabe aqui discutir, acabam ficando sem dinheiro para comprar alimentação básica e, portanto, estavam passando por sérias dificuldades. Existem campanhas aí nas redes sociais promovidas pelos próprios estudantes, né, centro acadêmico, entre outros, de pessoas da comunidade, e internamente estamos, né, tentando identificar exatamente quais são os estudantes, quantos são, para uma compra emergencial de bolsa, de cestas básicas para entregar a esses estudantes, visando minorar esse tipo de problema. Então, importante que este conselho tenha ciência dessas coisas e que a gestão, ao longo do ano, especialmente, temos que nos debruçar sobre essas questões para pensar como evitar que isso aconteça no futuro, né, para que os nossos estudantes não sejam privados daquilo que é básico, no caso, a alimentação, entre outras coisas, né, porque vinculado a isso estão as questões de saúde, né, o próprio isolamento, né, a distância da família, enfim, tem vários aspectos que estão colocados aí e que a gente vai ter que tentar achar alternativas para minorar esse tipo de problema. Enfim, são esses os dois informes para não alongar a sessão e o expediente que, em tese, nem temos nesse tipo de sessão. Muito bem, vamos à ordem do dia. Como não tem expediente, não tem ata, né? É importante dizer isso. Então, vamos à ordem do dia. Esta sessão, e já quero justificar, né, ao apresentar a ordem do dia, a razão de convocar uma sessão extraordinária. Então, nesta sessão, nós temos 5 processos em pauta, na ordem do dia, mas o processo em especial que deu causa a esta sessão é o primeiro processo, referente à indicação do ouvidor para o mandato 2024-2027. São 3 anos de mandato. Esse processo já estava em condições de deliberação na sessão de dezembro, e desde o último dia 5 de fevereiro, então desde a última segunda-feira, nós estamos oficialmente sem ouvidora, e ouvidora era uma ouvidora, que terminou o mandato no dia 4 de fevereiro. E como não houve tempo de deliberação em dezembro, né, para evitar de ficar um período mais longo ainda sem um ouvidor titular, resolvemos então antecipar essa sessão e chamar no início de fevereiro para, no menor tempo possível, voltarmos a ter um ouvidor titular respondendo pela ouvidoria da universidade. Importante deixar claro que a universidade não está sem ouvidor neste momento. A ouvidora substituta, ela segue na condição, nós verificamos isso, então ela vai estar atuando até que o novo ouvidor titular possa efetivamente assumir. E lembrando que este processo de definição do ouvidor-ouvidora, ele não se conclui com a deliberação do Conselho Universitário, porque depois da deliberação do Conselho Universitário sobre a indicação, em sendo aprovada, o nome do ouvidor, ouvidora, no caso, ouvidor, é submetido à CGU, que faz uma análise sobre se atende os requisitos previstos na legislação, e aí sim, a partir da aprovação pela CGU, é que o novo ouvidor entrará em exercício. Então, a legislação permitia esse período de até 90 dias, e por isso não aceleramos demasiado o processo. Embora ele esteja acelerado, porque como houve uma mudança de gestão no ano passado,
demorou, inclusive, para que a gente fosse informado oficialmente de que o mandato estava em final terminando, enfim, e por isso as coisas tiveram que ser um pouco aceleradas e não aconteceram, inclusive, da forma que gostaríamos de ter feito e que espero daqui 3 anos a gente possa atender plenamente aquilo que gostaríamos de fazer, embora esteja atendendo plenamente à legislação e à regulamentação institucional. Então, a razão da sessão é este primeiro item, né, para diminuir o tempo em que estamos sem um ouvidor titular na instituição. De todo modo, considerando também a necessidade de concluir a tramitação de alguns processos que já estão há bastante tempo, né, na universidade e que já estavam prontos para deliberação, trouxemos para essa sessão os itens 2.2, 2.3 e 2.4 da pauta, que são processos referentes à alteração do número de vagas em cursos de graduação, processos que, como estão prontos para deliberação, entendemos era importante trazer, já aproveitar a sessão e deliberar e finalizar a tramitação desses dois processos. E o item 5 da pauta é uma proposição que foi oferecida ao Conselho Universitário ainda naquela sessão conjunta de final do ano passado com o Conselho Estratégico Social, em que a gestão, a apresentar uma proposta de processo para o PDI, propõe que o Conselho Universitário designe uma comissão, junto com o CES, Conselho Estratégico Social, para que façam um acompanhamento de todo o processo, inclusive validando, né, algumas metodologias ao longo do processo. A intenção aqui é dar uma maior participação ao Conselho Universitário no processo de construção do PDI, e não apenas lá no final de aprovação do documento já finalizado. Também, de certo modo, garantir aí um outro olhar, né, no processo de construção do PDI, para além daquele da comissão que vai coordenar esse processo, que é competência da gestão indicada. Então, é um pouco nesse sentido. Naquela sessão conjunta, houve uma indicação de que isso poderia vir a acontecer, essa indicação foi bem recebida. Então, estamos trazendo agora para que o Conselho, de fato, delibere, se acata a indicação de ter uma comissão para acompanhar o processo do PDI e já indique os seus possíveis integrantes. Então, para isso foi encaminhado um ofício ao Conselho Universitário, e que é basicamente o documento que está vinculado a esta matéria. Muito bem. Feita esta apresentação, pergunto se tem alguma observação, indicação em relação à pauta. Nada havendo, considero que tacitamente estamos aprovando a pauta e, portanto, a própria convocação desta sessão extraordinária do Conselho Universitário. E, com base nisso, passamos à deliberação dos itens da pauta. Então, vamos lá, processo 23.205.037.956, 2023-61, indicação do ouvidor, mandato 2024-27, aqui já corrigimos uma informação que estava equivocada no processo inicial, que estava 2024-28, e chamo para a apresentação de seu parecer a conselheira Morgana Fabiola Cambrucci. Com a palavra, a conselheira. Obrigada, presidente. Boa tarde, colegas. Desejo a todos um bom ano de trabalho. Aqui dentro do Conselho e também nas nossas demais atividades na UFFS. Desejo que todos tenham podido descansar nessas férias que tivemos recentes. Então, esse parecer, eu queria pedir à secretaria que fizesse a projeção, por favor. Eu vou fazer a leitura dele numa primeira versão. Eu acabei baixando o que estava, presidente, o que estava lá no CIPAC, mas ele teve ele desconfigurou, então eu vou fazer a leitura de uma outra versão. Aqui eu peço que projete o que está no CIPAC, por favor. O conteúdo do texto é idêntico. Então,
Processo 23.205.037.956 de 2023, né? Número 61. Histórico. A matéria em pauta teve origem na manifestação por e-mail direcionado ao gabinete do reitor da servidora Miriam de Souza em 29 de novembro de 2023, em que informa o encerramento em fevereiro de 24 de seu mandato como ouvidora da UFFS e a necessidade de nomeação de novo servidor para ocupar a função. A senhora Miriam foi investida no cargo por meio da portaria de pessoal número 57 de 2021, de 5 de fevereiro de 21, para exercer mandato de 3 anos, fixado pela resolução número 1 do Consune 2015. Em ato contínuo foi emitido o despacho do reitor número 1835 de 2023, de 30 de novembro de 23, em que é submetida à apreciação do Conselho Universitário a indicação do servidor Fernando Perobelli Ferreira, professor do Magistério Superior, SIAP número 1453.609, para exercer a função de ouvidor da UFFS a partir de 5 de fevereiro de 2024. Após consulta pessoal e aceite, fui designada relatora da matéria no mesmo dia, notificada mediante o ofício número 14 do Consune. O exíguo prazo para indicação de ouvidor da UFFS e a decisão de não apresentar a matéria como regime de urgência foram as justificativas para a designação de relatoria de ofício, com submissão de parecer em tempo regimental para ser apreciado na 11ª sessão ordinária do Consune de 2023. Relatório técnico e fundamentação, também análise. A respeito da indicação de ouvidor. A resolução número 1, Consune 2015, em seu artigo 15º, versa que a ouvidoria da UFFS da Universidade Federal da Fronteira Sul é coordenada por um ouvidor, cujo nome deverá ser indicado pelo reitor e aprovado pelo Conselho Universitário da instituição. Nesses termos, coaduna-se a portaria da CGU, número 1181/2020, em seu artigo 2º, parágrafo 4º, quando determina que o envio de propostas para designação de ouvidor será precedido de aprovação pelo colegiado competente quando cabível. E ainda em seu artigo 3º, na alínea 4, que lista o comprovante de aprovação da indicação pelo colegiado competente quando cabível, entre os documentos que devem instruir as propostas remetidas à CGU. Já quando fixa os critérios que devem ser contemplados por servidora ou servidor que venha a ocupar a coordenação da ouvidoria da UFFS, a resolução número 1, 2015, determina. Ou quer que eu vá lá fora? Não pode cair, amor, só no microfone. Acho que eu tô muito sensível. O ouvidor deverá integrar o quadro permanente da Universidade Federal da Fronteira Sul. Parágrafo 1º, no caso de ser o ouvidor um docente, este deve ter contratação em regime de dedicação exclusiva. Parágrafo 2º, o ouvidor deverá ter nível superior, mais de 3 anos de efetivo exercício na UFFS, capacitação para o exercício da função e conhecimento da instituição. A função de ouvidor não poderá ser acumulada com o exercício de mandato sindical ou qualquer outra função de direção ou assessoramento. A Controladoria Geral da União, por sua vez, determina. Artigo 4º. O indicado a titular da unidade setorial do CIS Ouvidoria deverá atender, no mínimo, a um dos seguintes critérios específicos. Primeiro, experiência de, no mínimo, 1 ano em atividades de ouvidoria ou acesso à informação. Segundo, comprovação de carga horária mínima de 80 horas de capacitação em cursos e treinamentos oferecidos em qualquer modalidade no âmbito do Programa de Formação Continuada em Ouvidoria, PROFOCO, da CGU, nos últimos 3 anos que antecedem a indicação de que trata o artigo 2º. E terceiro, consignação na declaração de que trata o inciso 1º do artigo 3º do compromisso de conclusão da certificação em ouvidoria disponibilizada no âmbito do PROFOCO no prazo máximo de 180 dias, contado da nomeação ou designação ao cargo ou função como condicionante para a manutenção da aprovação da indicação, ou ser integrante da carreira de finanças e controle. Quanto aos aspectos técnicos, o servidor Fernando Perobelli Ferreira atende aos pré-requisitos exigidos por pertencer ao quadro permanente da UFFS, ser docente em regime de dedicação exclusiva, possuir qualificação acadêmica expressivamente superior à exigida, estar há mais de 3 anos em efetivo exercício na instituição e ainda não acumular a função de ouvidor com mandato sindical nem com funções de direção e de assessoramento.
em relação a possuir qualificação ou capacitação específica para o exercício da função, destaco que o interessado se compromete, como lhe permite a regulamentação, a perfazer a formação necessária a fim de obter a certificação em ouvidoria disponibilizada no âmbito do Profoco no prazo máximo de 180 dias, contado da nomeação ou designação ao cargo ou função, como condicionante para a manutenção da aprovação da indicação. Diante da vasta atuação do interessado em funções e comissões no âmbito da UFFS, não restam dúvidas de que possui notório conhecimento da instituição, de seu funcionamento e dos princípios da administração pública. O servidor indicado ao ouvidor atuou no campus Chapecó como membro titular do Conselho de Campus, colaborador da Coordenação Adjunta de Laboratórios, membro da Comissão de Avaliação de Desempenho dos Servidores Docentes, além das funções docentes internas inerentes ao curso de agronomia, no caso colegiado, NDE e outras. Junto à reitoria ou pró-reitorias, também atuou como presidente do Comitê Assessor de Pesquisa, diretor de pesquisa e no Consune como membro titular. Essa experiência revela não apenas o conhecimento acumulado a respeito da UFFS e de seus processos, das relações de trabalho e do serviço público que presta a instituição, como revela a atuação comprometida do docente. Ainda é oportuno destacar que, em consonância com o que preconiza o regimento interno da ouvidoria da UFFS, o servidor, desde 2012, vinculado à UFFS, possui trajetória profissional qualificada para a promoção da defesa igualitária de direitos. Pela atividade funcional analisada, nenhum aspecto desabona a indicação do interessado, cuja conduta ilibada respalda uma possível futura atuação como ouvidor, pautada nos princípios da ética, da publicidade, da transparência, da moralidade, da eficiência e da igualdade. Ademais, o servidor Fernando Perobelli Ferreira fez constar no processo a autodeclaração de não ter sido punido em procedimento correcional ou ético nos últimos 3 anos, não ter sido responsabilizado por ato julgado irregular pelo Tribunal de Contas da União, Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal ou Tribunais de Contas dos Municípios nos últimos 4 anos, não ter sido responsabilizado por contas certificadas como irregulares pela CGU ou pelos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal nos últimos 4 anos, não ter sido condenado pela prática de ato de improbidade administrativa ou de infração penal. Por fim, não ter praticado ato tipificado como causa de inelegibilidade, prevista na legislação eleitoral. Voto da relatora. Voto pela aprovação da indicação do servidor Fernando Perobelli Ferreira para exercer a função de ouvidor da UFFS a partir de 5 de fevereiro de 2024, por um mandato de 3 anos. Com o objetivo de qualificarmos indicações futuras, recomendo ao Conselho Universitário que debata com a reitoria o aprimoramento dos métodos de indicação de ouvidor ou ouvidor, tendo em vista a melhoria dos processos administrativos quanto à transparência e também a representatividade da comunidade acadêmica. Para a problematização desse aspecto, pode-se considerar que a própria CGU apresenta ressalva de que, parágrafo 3º, a discricionariedade na escolha do indicado não impede a realização de processo seletivo pelo órgão ou entidade, com o objetivo de identificar interessados que atendam aos requisitos estabelecidos nesta portaria. Além disto, registro que, em termos de representatividade de gênero, a ouvidoria da UFFS até então era, no caso, chefiada por uma servidora. Sua substituição pela indicação de servidor agrava ainda mais a desigualdade de gênero perpetrada na UFFS desde sua criação até a gestão atual, no que diz respeito à presença de mulheres nos espaços de poder e de decisão. Como parte das boas práticas que desejamos sedimentar no serviço público, não devemos nos eximir de trabalhar por essa equiparação. É esse o relato, presidente. Ok, obrigado, conselheira Morgana. E abro a discussão do parecer e voto. A palavra está à disposição dos conselheiros e conselheiras. Peço que, se possível, façam inscrições pelo chat, mas também pode ser feito ao microfone. Inscrição?
Aqui. Não havendo inscrições, entendo que o parecer é suficientemente claro, conciso, apresenta os detalhes, as condições e, portanto, me parece foi suficiente para esclarecer a todos os presentes. Diante disso, pergunto: temos acordo pela aprovação do parecer e voto da relatora? Não havendo manifestações contrárias, considera-se o parecer e voto aprovados. Registre-se e publique-se. Mais uma vez, muito obrigado, conselheira Morgana, por ter aceitado um curto tempo, quando me consultei para fazer o relato, e que depois se mostrou que poderíamos ter feito com mais tempo, eventualmente. Mas muito obrigado aí pela sua participação nesse processo, elaborando o parecer deste processo. Muito bem, vamos então ao item 2 da pauta, processo 23.205.021.584/2023-51, referente à redução de vagas para ingresso no curso de licenciatura em Ciências Sociais Campus Erechim, para o que chamo o parecer... então... A Secretaria está me informando que o parecerista Pablo Lemos Bernard não está presente. Queríamos saber se a suplente está presente para fazer a apresentação. Você tem parecer isso? Sim, eu estou abrindo. Nós vamos abrir aqui porque o parecerista ele nos informou que não viria. Está dito ali agora que a suplente está de férias, mas a informação que não estaria. Mas, de todo modo, nos autorizaram a fazer a leitura do parecer. A secretaria vai fazer... Coloca na tela aqui. Só o tempinho da internet nos ajudar aqui para abrir o documento. Esse aí é o processo. Esse é o número 554. Projeto uma... Muito bem. Eu já abri aqui. Eu já vou compartilhar ele. Compartilha na tela. Eu vou fazer a leitura, então, do parecer. Então, parecer de relatoria, conselho número 5, 2023, Cerro Largo, 31 de outubro de 2023. Conselheiro relator Pablo Lemos Bernard. Histórico. O coordenador do curso de Ciências Sociais, licenciatura do campus Erechim, encaminhou em 18 de julho de 2023 um ofício à direção do campus solicitando autorização para a redução da oferta de vagas anuais de 50 para 25, por demanda conjunta dos respectivos NDS, Núcleo Docente Estruturante e Colegiado. Por sua vez, o Conselho de Campus de Erechim aprovou em 21 de julho de 2023 a alteração proposta, encaminhando por meio da direção o processo a este Conselho Universitário. O trâmite responde ao regulamento da graduação da UFPS, resolução número 40, Consune, Câmara de Graduação e Estudantis, UFPS 2022, que prevê no seu artigo 20, citando: cabe ao Pleno do Consune a decisão sobre a criação de curso de graduação, com a definição de sua denominação, ênfase, número de vagas, turno de funcionamento, grau, regime e modalidade. Parágrafo único. A modificação das definições de um curso de graduação existente só pode ocorrer por deliberação do Pleno do Consune,
ouvidos o colegiado do curso e o conselho de campus. O artigo e seu parágrafo acima retomam o Estatuto da UFPS quando afirma em seu artigo 3º, entre outros tópicos, que a autonomia didática científica consiste nas faculdades de, citando, inciso 6º, estabelecer o número de vagas de ingresso nos cursos, projetos e programas. UFPS 2015, página 4. Também é retomado o Regimento Geral da UFPS em seu artigo 6º, quando afirma que, citando, cabe exclusivamente ao Pleno do Consune, 7. Estabelecer o número de vagas nos cursos de graduação e pós-graduação. Para argumentar em favor da redução de oferta de vagas no ofício da coordenação do curso, é alegada a série histórica de baixa procura pela licenciatura em Ciências Sociais, cuja consequência é expressa na realidade atual do curso, com a presença de 126 vagas ociosas, 56 matrículas ativas e o último ingresso de 12 novos estudantes matriculados. Uma justificativa apresentada para a baixa procura está no impacto provocado pela implantação da Base Nacional Comum Curricular, 2018, que tira a obrigatoriedade da sociologia na educação básica. O ofício, por fim, alega que uma diminuição do número de vagas ofertadas garante uma melhor proporção entre o número de estudantes e a estrutura oferecida pela instituição, além de adequar o curso à realidade atual e a uma utilização mais eficiente dos recursos institucionais. Em resposta à solicitação de informações complementares para subsidiar este relato, a coordenação apresenta, por fim, a seguinte leitura sobre as iniciativas do curso para mitigar os efeitos da baixa procura e evasão, citando: o curso de Ciências Sociais, licenciatura, vem estabelecendo laços com a comunidade, em especial a escolar. Há muito tempo, projetos de extensão são bastante comuns, ainda que seu número tenha reduzido após a pandemia. De seu turno, a oferta de projetos de pesquisa é limitada e acaba por vincular alunos em etapas mais avançadas da formação. Programas institucionais como o PIBID e o PRP também são recorrentes no curso, ofertando um bom número de bolsas e ajudando a evitar a evasão. Ainda assim, projetos de monitoria têm dificuldades em encontrar candidatos, mesmo com a oferta de bolsas. O que podemos observar é que as iniciativas de atividades dessa classe acabaram por evitar maior evasão, mas não têm o poder de ampliar a demanda ou auxiliar na prospecção de novos alunos. Quando isso ocorreu, foi marginal, não sendo representativo. Esta resposta e outras consultas a diferentes setores da UFPS estão disponíveis junto ao processo para conhecimento dos conselheiros. Então, o conselheiro aqui pediu informações adicionais às que estavam no processo, a alguns setores, especialmente ao curso, e anexou esses documentos no processo. Aqui ele faz uma breve apresentação daquilo que ele recebeu como resposta. Relatório técnico. A solicitação de redução da oferta de vagas pelo curso de Ciências Sociais do campus Erechim não pode ser compreendida como um fenômeno isolado pelo Conselho Universitário. Demandas semelhantes, motivadas pela perspectiva de escasso preenchimento das vagas ofertadas, são observadas nesse início de mandato em outros processos, como, por exemplo, a suspensão da entrada da turma 2024 do curso interdisciplinar em Educação do Campo, Ciências da Natureza, licenciatura, processo 23.205.026.809.2023.65, a redução de vagas para o curso de Engenharia de Alimentos, processo 23.205.024.356.2023.32, e de Engenharia de Agricultura, processo 23.205.030.144.2023.94, a respeito do campus Laranjeiras do Sul. Nesses e em outros casos, surge a necessidade de avaliações e ações institucionais motivadas por um histórico de baixa procura, concretizada no número de matrículas efetivadas muito aquém do esperado pela comunidade acadêmica. As causas para a baixa matrícula em cursos de graduação possuem variadas possibilidades de diagnóstico, que podem apontar para questões internas da gestão universitária, para as condições circunstanciais de implantação e oferta dos cursos, para as condições de perspectiva dos potenciais candidatos ao ensino superior, para as consequências da crise sanitária vivenciada recentemente em escala global, ou para o contexto histórico e social pelo qual passa o país, seja a partir das crises políticas da última década, ou ainda como resultado de processos mais antigos e profundos. De qualquer forma,
A criação de um curso de graduação e a estipulação de um número de vagas oferece, no momento da criação, expectativas no corpo universitário e na comunidade regional sobre o atendimento a demandas sociais reais. E, consequentemente, a mera diminuição do número de vagas nos cursos, sem ações de contrapartida ou compensação, geram, no cômputo geral, uma diminuição de vagas ofertadas pela universidade e uma avaliação retrospectiva sobre o projeto que motivou a criação dos cursos, nos parâmetros da implantação e nas condições históricas para sua continuidade e suas reformulações. A respeito específico do curso de graduação em Ciências Sociais e Licenciatura do campus Erechim, a motivação para a diminuição obedece a uma demanda equalizadora da oferta de vagas frente à sua procura, conforme afirmado pelo coordenador do curso nos e-mails em anexo. Do ponto de vista prático, a diminuição do número de vagas ofertadas não parece alterar a realidade do curso ou do campus, seja a respeito de compromissos institucionais, da infraestrutura utilizada ou de professores e técnicos necessários para o desenvolvimento das atividades acadêmicas. Mesmo a relação entre o número de professores vinculado ao curso e o número esperado de alunos ou a carga horária docente não apareceram como empecilhos para a decisão em apreciação entre os setores consultados. Conforme a coordenação, o curso de Ciências Sociais licenciatura hoje conta com 10 docentes concursados para as áreas específicas do curso, 4 na área de Sociologia, 3 na de Política e 3 na de Antropologia, dentre os quais é contabilizado o atual diretor do campus em seu segundo mandato. Os impactos observados pela coordenação não dizem respeito à diminuição das vagas ofertadas, mas à reforma em curso no PPC, que prevê a redução de um semestre para a conclusão do curso. Com isso, a carga horária docente poderá sofrer impactos negativos nos próximos anos, mesmo com a responsabilidade do corpo docente em atender à oferta dos componentes curriculares de domínio comum, introdução ao pensamento social e direitos e cidadania para os demais cursos do campus Erechim. Consultados setores da UFPS, como a DOP, Diretoria de Organização Pedagógica, a DRA, Diretoria de Registro Acadêmico, e a Procuradoria Educacional Institucional, não houve quaisquer manifestações contrárias sobre as consequências a respeito de uma diminuição do número de oferta pelos cursos de graduação da UFPS. Voto do relator. Ao considerar que a decisão sobre esta pauta pode abrir precedentes para processos futuros e ponderando ainda que não foi possível recolher argumentos suficientes que considerem impactos positivos ou negativos na diminuição da oferta de vagas, a avaliação sobre essa redução cai a uma posição sobre a política universitária a ser tomada por esse Conselho. Não há parâmetros objetivos sobre a redução de 50 para 30, 25, 20 ou 15 vagas, embora seja possível inferir uma justificativa que considere o recente histórico do ingresso anual por processo seletivo regular do curso de Ciências Sociais, que teve 24 alunos em 2020, 20 alunos em 2021, 24 alunos em 2022 e 12 alunos em 2023. Também não foram encontradas informações sobre as consequências para o curso em acumular vagas ociosas ou sobre reduzir a relação entre o total de professores e o total de estudantes esperado. O voto do relator considera que, nesse sentido, não há motivos para este parecer não acatar a sugestão encaminhada na motivação do processo, reduzindo, portanto, o número de vagas ofertadas anualmente no processo seletivo regular para ingresso do curso de graduação em Ciências Sociais e Licenciatura do campus Erechim. Contudo, ainda assim, de maneira complementar, convém a este Conselho recomendar a discussão do redimensionamento das ofertas de vagas para a oportunidade em que será construído um novo plano de desenvolvimento institucional, em articulação com outras informações, já acumuladas pelo histórico da universidade. Dado o processo de construção em consolidação da UFPS, fundamentado pelos anseios e a participação ativa da comunidade regional, a simples diminuição da oferta de vagas não parece se apresentar como uma resposta institucional adequada aos desafios que a universidade tem pela frente. Pablo Lemos Bernett, relator, 31 de outubro de 2023. Muito bem, o voto do relator está em 3 parágrafos, ele faz várias considerações, mas, em resumo, ele está votando pelo acatamento da redução de vagas, como proposto pelo colegiado e referendado pelo Conselho de Campus do campus Erechim. Dito isso, abro a palavra para conselheiros e conselheiras que queiram se manifestar sobre o processo, o parecer e o voto.
Tem uma inscrição aqui? Sem inscrições? Então, tem uma inscrição aqui na mesa. Por favor, professora Sandra. Perdão. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Um excelente 2024 para a universidade, né? Para os nossos trabalhos, e para os processos que nós vamos interagir e trazer para a boa qualidade da nossa instituição, para configurar, né? Eu me inscrevi pelo seguinte: eu era coordenadora acadêmica no começo do debate desse curso de Ciências Sociais, quando houve o início da manifestação para a redução do número de vagas. E essa é uma realidade que a gente já identificou em outros cursos, em outros momentos, e eu tenho acordo com o parecer, especialmente com o voto do relator, quando ele fala que nós temos um espaço para, sim, discutir o redimensionamento de ofertas de vagas dos cursos de graduação. Ele de forma urgente, se faz urgente isso na universidade. Eu queria apenas inserir um argumento que talvez não apareça tanto nos nossos debates, mas que é os aspectos que envolviam os próprios estudantes ao entender que nunca o curso deles completava as turmas. Eles se sentiam de forma muito negativa em relação aos demais cursos. Isso tem um efeito acadêmico também importante de ser observado quando nós estudamos a forma e a qualidade que esse estudante interage dentro da universidade. Então, saber que eles fazem parte de um curso que nunca completa o número de interessados é algo que é um fator que também nós precisamos estudar quando avaliamos a qualidade e a satisfação dos estudantes na universidade. Então, é nesse sentido que eu gostaria apenas de referendar o voto do relator, quando ele diz que precisamos fazer um redimensionamento das ofertas, pensando, inclusive, nesses parâmetros que hoje não temos, mas, inclusive, na qualidade das atividades acadêmicas para aqueles que cursam. Só nesse sentido a minha fala. Muito bem. Não temos inscritos no chat, não temos inscritos na mãozinha. Então, não havendo mais inscritos, entendo que estamos todos esclarecidos. Passamos, então, para a votação. Pergunto, temos acordo pela aprovação do parecer e voto do relator Pablo Lemos Bennett, aqui apresentado pelo presidente? Ok, não havendo manifestações contrárias, considera que temos acordo pela aprovação do parecer e voto. E, portanto, está aprovado, registre-se e publique-se. Passamos, então, para o item 3 da pauta, processo 23.205.03.030.144, 2023-94, redução de vaga de ingresso no curso de Engenharia e Cultura, Campo do Laranjeiras do Sul. Para o que chamo o conselheiro Cristiano Silva de Carvalho para apresentar seu parecer e voto. Por favor, com a palavra, conselheiro. Desculpa a câmera aqui, mas boa tarde, presidente, boa tarde, conselheiros e conselheiras. É uma alegria estar com vocês nesse ano. Bom ano para todo mundo, de trabalho e de muita labuta. Bem, então, temos aí o parecer 23.205.0030.144/2023/94, né? E o assunto é cursos de graduação, criação de cursos e conversão de cursos. Assunto detalhado, redução de vaga de ingresso no curso de Engenharia de Aquicultura. Interessado, Fábio Luiz Zanerati, presidente do Conselho de Campos de Laranjeiras do Sul, diretor de campus. 1. Cabimento histórico.
Este processo tem cabimento legal em virtude da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no seu artigo 53, inciso 1º, que diz: artigo 53. No exercício da sua autonomia são asseguradas à universidade, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: criar, organizar e extinguir em sua sede cursos e programas de educação superior previstos nessa lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino. E com fulcro no regimento geral da UFFS, no artigo 6º, inciso 7º, que cabe exclusivamente ao Pleno do Consune estabelecer o número de vagas nos cursos de graduação e de pós-graduação. Nesse sentido, o pedido feito pelo Conselho de Campos de Laranjeira do Sul tem cabimento no órgão colegiado. Esse processo tramitou no Conselho de Campos, com a ata número 8 de 2023, sétima sessão ordinária do Conselho de Campos Laranjeira do Sul, de 15 de agosto de 2023, que aprovou por unanimidade do egrégio Conselho a diminuição de vagas de 50 para 30 vagas. E aos 29 dias de setembro de 2023, o diretor de campus, Flávio Luiz Onerati, enviou ao Conselho Universitário o ofício número 8 do Conselho de Campos de Laranjeira do Sul, que no seu ponto 1 solicita o seguinte pedido, citando: considerando a documentação apensada ao presente processo, solicitamos a apreciação do Conselho Universitário Consune, em obediência ao inciso 7º, do artigo 13 do Estatuto e o inciso 5º do artigo 6º do Regimento Geral da UFFS, estabelece ao Consune a competência de autorizar e alterar o funcionamento de curso de graduação acerca da redução do número de vagas do curso de Engenharia de Agricultura de 50 para 30 vagas anuais. 2. Relatório técnico. Como relatório técnico, baseei no texto do Colegiado de Engenharia de Agricultura, justificando a pretensa demanda de diminuição de vagas enviado à DOP/PROAD e ao Conselho de Campos de Laranjeira do Sul, justificativa conforme exposto no PPC Reformulário de Engenharia de Agricultura. A dimensão contextual leva em consideração os desafios em grande parte dos cursos de graduação: evasão, retenção, número de estudantes matriculados, cargas horárias, indicadores de qualidade, autoavaliação, entre outros. Assim, o novo PPC surgiu a partir de algumas constatações. A área de engenharia de agricultura, apesar de crescente, ainda é pouco conhecida em todo o Brasil, sendo 50 vagas um número excessivo que resultou em vagas ociosas. Neste PPC são consideradas 30 vagas anuais. Após o período de pandemia da Covid-19, a engenharia de agricultura experimentou redução expressiva na procura pelas vagas do curso. Nos primeiros 5 anos após a criação do curso em 2010, a média de matrículas anuais foi de aproximadamente 43 alunos. Posteriormente, de 2015 a 2019, a média foi de 35 matrículas anuais, enquanto que de 2020 a 2023 foi na ordem de 11 matrículas anuais. Este fenômeno é observado não apenas no curso de Engenharia de Agricultura, mas em todo o ensino superior, conforme apresentado no Censo do Ensino Superior de 2020, INEP 2022. Algo a ser destacado também é que o curso de Engenharia de Agricultura da UFFS foi o segundo criado no Brasil e o primeiro no estado do Paraná no ano de 2010, sendo que atualmente existem 4 cursos no Paraná, totalizando 15 cursos de agricultura no Brasil. Assim, foi verificado aumento da oferta de vagas deste curso no estado e país, o que possivelmente contribuiu para a diminuição da demanda pela divisão da procura pelo curso entre as instituições de ensino. Ressalta-se aqui o número de 65 formados em agricultura pela UFFS. Eu tinha que colocar essa informação importante. 65 formados em agricultura, em engenharia de agricultura pela UFFS. Desta forma, frente ao cenário, o NDE e o Colegiado de Engenharia de Agricultura entendem ser adequada a redução na oferta de vagas, visando manter uma relação mais coerente entre a oferta e procura. Este PPC se propõe a integrar práticas docentes focadas no futuros ingressos e reestruturação da grade curricular do curso, com o objetivo de criar maior organicidade entre ensino, pesquisa e extensão. Para alcançar tais metas,
tem-se ainda a estrutura colegiada do curso como espaço de discussão, proposição e encaminhamento do PPC. Contínuo de e espaço de processo contínuo de formação docente e discente em torno da relação pedagógica, teoria e prática. E na região sul, temos a FURG, Unipampa, que abriu 38 vagas em 2022 no campus de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, UFSC Santa Catarina, e no Paraná, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, IFPR, em 2010, teve início um novo curso da modalidade criado pela Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS, na cidade de Laranjeiras do Sul, Paraná, contemplando uma estrutura curricular voltada exclusivamente para a produção de ambientes aquáticos continentais, razão pela qual não se enquadra na definição de ciências do mar, muito embora esteja aqui referenciado. E na UFPR, no campo de Palotina e Pontal do Paraná. A fonte utilizada é www.cienciasdomar.brasil.furg.br/ensino/graduação engenharia de agricultura. E ao procurar dados e informações, não se registrou a ocorrência desse curso em universidades privadas. Voto do relator. Ao sobrepesar as argumentações expostas pelo Conselho de Campus, pelo colegiado do curso, pelo núcleo docente estruturante e com as documentações legais, infralegais e institucionais devidamente referenciados, voto favorável à redução do número de vagas de 50 para 30 vagas. No entanto, deixando em aberto a possibilidade de aumento de vagas, no qual o ambiente e as perspectivas estejam em consonância oportuna. Nada mais a declarar. Esse é o voto. Cristiano Silva de Carvalho, CIAP 176-4164. Esse é o relato, presidente. Obrigado. Muito bem, obrigado, conselheiro Cristiano, pelo relato e pela sua apresentação. Está aberta a palavra para quem queira se manifestar sobre o parecer, o voto e outros aspectos do processo. Alguém quer se manifestar aqui? Não? Não havendo inscrições, passamos então à votação. Pergunto, temos acordo pela aprovação do parecer e voto do relator, acatando a redução das vagas do curso em Laranjeiras do Sul? Não havendo manifestações em contrário, considera-se aprovado. Registre-se e publique-se. Vamos, presidente, então... Pois não? Só para registrar aqui, tá? Eu quero pedir escusas, tá? Aqui houve uma coisa que daí eu falei no microfone, tá, presidente? Muito obrigado e desculpa. Não, sem problema, tranquilo, acontece. Obrigado, Cristiano, pelo trabalho aí à frente deste parecer. Vamos então ao item 4 da pauta, processo 23.205.024.356.2023.32, redução do número de vagas do curso de Engenharia de Alimentos, campus Laranjeiras do Sul, para o que chamo a conselheira Lísia Regina Ferreira para a apresentação de seu parecer e voto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais conselheiros. Obrigada pela projeção aí do parecer, do qual passo a leitura agora. Processo número 23.205.024.356/2023, dígito 32. A solicitação de redução do número de vagas do curso de Engenharia de Alimentos, campus Laranjeiras do Sul, UFFS. Interessada, Leda Batistin Quest. Passamos ao histórico. O processo refere-se à solicitação de redução do número de vagas do curso de Engenharia de Alimentos do campus Laranjeiras do Sul. Esta solicitação foi realizada pela professora Leda Batistin Quest, coordenadora do curso, por meio do ofício número 20/2023, CCAU Laranjeiras do Sul, em 11/8/2023, enviado à coordenação acadêmica com a solicitação da redução de 50 para 25 vagas.
A matéria foi apreciada pelo Conselho de Campus de Laranjeiras do Sul na sessão realizada em 15 de 8 de 2023. De acordo com a ata número 8 da 7ª sessão ordinária do Conselho de Campus de Laranjeiras do Sul, foi aprovado por consenso a redução da oferta de 50 para 25 vagas do curso de Engenharia de Alimentos. O professor Fábio Luiz Enerati, diretor de campus, em 29 de 9 de 2023, enviou o ofício número 7/2023, Conselho de Campus Laranjeiras do Sul, ao Conselho Universitário, solicitando a apreciação da matéria. Em 26 de 10 de 2023, por meio da decisão número 19/2023/Consune, que designou a professora Elisa Regina Ferreira, relatora do processo em tela, que trata sobre a redução do número de vagas do curso de Engenharia de Alimentos, Campus Laranjeiras do Sul. Seguimos ao relatório técnico. A análise técnica está ancorada nos documentos apensados no processo, na justificativa apresentada pela coordenadora do curso de Engenharia Ambiental de Alimentos, tem um erro aqui, nos dados fornecidos pela atual coordenação de curso e dados do INEP, 2018-2022. O curso de Engenharia de Alimentos é importante para o desenvolvimento do Brasil, considerando a grande atividade agroindustrial no país. Nessa perspectiva, os cursos foram se estabelecendo em locais onde havia maior demanda e necessidade de profissionais da área. De acordo com os dados obtidos referente ao ano de 2018, INEP 2018, apontam para a existência de 95 cursos de graduação em Engenharia de Alimentos no Brasil, sendo 38 localizados em capitais e 57 no interior. Esses cursos estão distribuídos em instituições públicas, 68,4%, e privadas, 31,6%. Em relação à sua distribuição geográfica, os cursos estão distribuídos na região Norte, 5,6%, Nordeste, 15,8%, Sudeste, 41%, Sul, 29,5% e Centro-Oeste, 8,1%. Quest et al. 2022. No último censo da educação superior, realizado em 2022, indica um aumento da oferta dos cursos de graduação em Engenharia de Alimentos, ampliando a oferta nessa área para 105 cursos de graduação em Engenharia de Alimentos, INEP 2022. A partir do ano de 2022, o Colegiado de Engenharia de Alimentos vem elaborando uma nova proposta de reformulação do curso de Engenharia de Alimentos devido à publicação das Diretrizes para as Políticas de Extensão da Educação Superior Brasileira, CNE/CES, número 608/2018. Brasil, 2018. Houve a necessidade de atualização do currículo em função das novas Diretrizes Curriculares Nacionais de Engenharia, as DCNs, instituída pela Resolução número 2 de 2019 e pelo Conselho Nacional de Educação, no qual os currículos passaram a ser construídos por competência, além da aquisição de conhecimento, exigindo o desenvolvimento de habilidades com atualização e modernização do currículo, a fim de viabilizar a conexão entre a teoria e a prática, trazendo soluções para os problemas da sociedade. De acordo com a justificativa apresentada pela coordenação de curso, a reformulação do currículo também foi necessária devido às questões de retenção e de evasão, agravado pela pandemia do Covid-19 e pela baixa adesão aos cursos, que ocorreu em maior escala nos últimos anos. Quest et al. 2022 demonstraram em seu estudo que, de 2016 a 2020, o número de estudantes ingressantes no curso de Engenharia de Alimentos foi de 46 em 2016, 43 em 2017, 42 em 2018, 30 em 2019 e 29 em 2020. Isso para demonstrar que a coordenação de curso já vinha estudando, né, há mais tempo e publicando, inclusive, artigos sobre essa questão. Eu apresento a seguir o histórico do número de ingressantes, as matrículas ativas e os egressos do curso no período de 2010 a 2023. Aqui no parecer tem a tabela 1, com o histórico do número de ingressantes no primeiro semestre, as matrículas ativas em outubro, e egressos, né, com ingresso de 2010 a 2023, do qual não vou
fazer a leitura de toda a tabela, está projetada, está no parecer, mas das quais eu destaquei alguns dados que considerei importantes aqui nesse parecer. Como é possível analisar, a partir dos dados, nos 13 anos de funcionamento do curso de Engenharia de Alimentos, em apenas 3 edições, o curso preencheu o número de vagas ofertadas. No ano de 2022, o curso obteve apenas 13 ingressantes. E no ano de 2023, apenas 11 ingressantes. Outro dado importante a destacar é o baixo número de matrículas ativas em 31 de outubro de 2023. O curso tinha somente 53 estudantes matriculados. Justifica-se a necessidade de adequação quanto ao número de vagas do curso, com a redução de 50 para 25 vagas, com o intuito de aumentar o preenchimento total das vagas. Essa redução, adicionalmente, abre a possibilidade do estudo de abertura de um novo curso de Engenharia Ambiental que está sendo elaborado pelo grupo de trabalho nomeado pela portaria 359/Prograde/UFFS/2022, de 17 de agosto de 2022. O grupo de trabalho busca a otimização da infraestrutura das salas de aula, laboratórios e de pessoal, docentes e técnicos administrativos no campus Laranjeiras do Sul, aproveitando disciplinas comuns de formação básica em engenharia. Essa alteração tem amparo legal no Estatuto Geral da Universidade Federal da Fronteira Sul, no seu inciso 7º, artigo 13, e no Regimento Geral da UFFS, da Resolução número 3 de 2016, Consune, de 1º de 3 de 2016. Cabe exclusivamente ao Pleno do Consune autorizar o funcionamento e a modificação dos cursos de graduação na sua esfera de autonomia. Tendo em vista a análise documental apresentada para a redução do número de vagas do curso de Engenharia de Alimentos do campus Laranjeiras do Sul e seguindo o Regimento Geral da Universidade Federal da Fronteira Sul, considero uma estratégia adequada para atender a demanda real para o curso de Engenharia de Alimentos, especialmente pelo movimento dos docentes do curso, que estão elaborando um projeto para a oferta de um novo curso de Engenharia Química. Terceiro, o voto da relatora. Diante do exposto, voto favorável à redução do número de vagas, de 50 para 25 vagas, do curso de graduação em Engenharia de Alimentos do campus Laranjeiras do Sul, da UFFS. Lízia Regina Ferreira, conselheira, docente do campus Chapecó. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado, conselheira Lízia, pelo seu parecer e pela apresentação do mesmo. Está aberta, então, a palavra agora para manifestações sobre o parecer, o voto e outros aspectos do processo. Por favor, inscrições no chat ou ao microfone. Não havendo inscrições, entendo que a qualidade do parecer, mais uma vez, como os anteriores, foram suficientes para esclarecer ao Consune para a deliberação, portanto, passamos para a votação. Pergunto, temos acordo pela aprovação do parecer e voto da relatora referente ao número de vagas do curso de Engenharia de Alimentos do campus Laranjeiras do Sul? Não havendo manifestações em contrário, consideramos aprovado o parecer e voto e, portanto, a redução do número de vagas do curso de Engenharia de Alimentos do campus Laranjeiras do Sul. Registre-se e publique-se. Quero agradecer mais uma vez ao trabalho da relatora, assim como aos demais. E destacar aqui, nós estávamos conversando com o Xixo, que foi até importante tratar os 3 processos que são muito semelhantes ao mesmo tempo, em sequência. Nos permitiu perceber que cada um dos conselheiros relatores abordaram aspectos diferentes, inclusive, ou pelo menos de forma diferente, mas de maneira geral todos os aspectos importantes que devemos considerar nesse processo que de fato estamos fazendo já há algum tempo, que é necessário, que é pertinente
que é de revisão daquilo que planejamos, né, adequando de fato a oferta dos nossos cursos à demanda e à realidade que temos observado ao longo destes anos de funcionamento da universidade. E, obviamente, que essas decisões elas não são para sempre, né? Elas, no futuro, podemos revisitar esse processo, eventualmente, e reavaliar, inclusive, essas próprias decisões. Mas, neste momento, me parece, e os pareceristas demonstraram isso, são decisões adequadas e até necessárias para a nossa universidade. E a secretaria está me lembrando aqui, eu ia fazer o comentário, mas significa que a Bruna tem, de fato, desde que assumiu a secretaria, se inteirado, né, de todos os processos, tem sido muito cuidadosa com isso. Eu ia comentar, e ela estava me lembrando de comentarmos aqui, que como se tratam de 3 decisões que, de fato, alteram uma mesma resolução, tá? E que têm o mesmo aspecto, nós vamos publicar, estamos avaliando aqui, e só queria ouvir aqui o conselho se alguém é contrário a isso, publicar uma única resolução, né, sendo um artigo para o primeiro processo, o segundo artigo para o terceiro, para o segundo, o terceiro artigo para o terceiro processo. Porque são 3 resoluções que têm a mesma decisão, embora sejam 3 processos diferentes. A gente faz referência no preâmbulo da resolução aos processos e publica uma decisão única, uma resolução única, né, para fins de economicidade, enfim, entre outros aspectos. Temos acordo com isso? Ok. Muito bem, muito obrigado. Então, feito isso, vamos ao último item da pauta. Vou aqui rapidamente apresentar a proposição e depois a gente abre a palavra para algumas manifestações e, obviamente, na sequência, deliberamos sobre. No âmbito da gestão, desde que nos debruçamos sobre pensar o processo para a construção do PDI 2025-32, temos pensado de como esse processo precisa ter uma equipe de coordenação, que desde o início planeje, né, todo o processo, pense o processo, depois coordene a sua execução. E como esse processo ele é feito, será feito em 2 etapas, né? Uma etapa é a construção da proposta de PDI, que faremos em diálogo com toda a comunidade universitária, procurando ampliar ao máximo a participação da comunidade universitária, criando espaços para isso. E finalizado essa etapa, teremos então um documento aprovado pela comunidade universitária, mas que precisa de fato ser submetido ao Conselho Universitário, que é o espaço que tem competência para deliberar em caráter definitivo mesmo sobre esta matéria. Então, pensando que o Conselho Universitário tem que depois se debruçar sobre o produto do processo de construção, e pensando inclusive em reduzir o tempo desse processo dentro do Conselho Universitário, inclusive porque estamos imaginando, no mundo ideal, que este processo se conclua ainda nesta legislatura do Conselho Universitário, portanto, até agosto do ano que vem, pode estender demais o prazo. A gestão, né, ao pensar as comissões, pensou que seria importante ter uma comissão do Conselho Universitário, do Conselho de Estratégia Social, então, desses 2 espaços, que pudesse acompanhar todo o processo. Inclusive validando metodologias, né? Então, quando a comissão de coordenação propor algumas atividades, eventualmente se reuniria com esta comissão para que esta comissão pudesse, inclusive, contribuir no sentido de validar as metodologias. Pensando que isso evitaria de ter que convocar o Conselho Universitário, que já vai ter uma agenda bastante apertada este ano, por conta de vários processos que já estão ali no Conselho, inclusive. Isso, então, foi apresentado na sessão conjunta em dezembro.
houve várias manifestações, inclusive no sentido de concordância com a proposição, mas nós não deliberamos enquanto conselho. Então, por isso que trouxemos hoje aqui, se de fato o Conselho Universitário vai compor uma comissão, vai instituir uma comissão do Conselho Universitário, em parceria com o Conselho de Estratégia Social, e aí a proposição é que hoje o Conselho aqui delibere, e depois a gente encaminha o Conselho de Estratégia Social, o Conselho de Estratégia Social concordando, ele indique nomes para integrar a mesma comissão. Né? Será uma comissão única dos dois conselhos, essa é a proposição. Então, é com este objetivo que nós trouxemos hoje aqui, para que o Conselho Universitário aprove esta indicação ou não, e em aprovando já faça a indicação dos nomes, né, que comporão esta comissão. Isto porque a gestão, nestes dias, também está concluindo a composição da Comissão de Coordenação Geral, a definição de uma comissão de sistematização e elaboração de documentos, né? E também para que esta comissão, ainda em fevereiro e até final de março, apresente à comunidade uma proposta, né, com todo o processo, com todas as etapas do processo. E aí, obviamente, que a comissão de acompanhamento e validação também já poderá se debruçar sobre alguns dos aspectos que forem pensados pela Comissão de Coordenação Geral. Quero dizer, na verdade, que já estamos trabalhando que o lançamento do processo de construção do PDI 2024-2532 se dê exatamente no dia 21 de março de 2024. Estamos organizando uma conferência de lançamento, de abertura do processo, lançamento do processo, e para esta data a gente já quer então apresentar para toda a comunidade toda a dinâmica que está sendo pensada e planejada para realizarmos em 2024. Então, por conta disso, importante, se o Conselho Universitário, de fato, acatar a indicação da gestão, que já defina esta comissão nesses dias, para ela também já começar a trabalhar em parceria com as demais comissões do PDI. Então, são essas as razões que nos motivaram a trazer a matéria para esta sessão extraordinária. Dito isso, não sei se o professor Benoni, nosso corretor de planejamento, quer agregar alguma informação. Eu abro a palavra para manifestações, tanto no sentido de concordância e discordância com a proposição e, obviamente, já indicação, especialmente para quem concorda, indicações de como compor esta comissão, qual representação teremos nela, enfim, esses aspectos que são importantes quando se pensa uma comissão de trabalho. Está aberto, então, para manifestações. Morgana, por favor. Eu não tenho nenhuma discordância em relação à proposta de constituirmos uma comissão de acompanhamento, de validação desses trabalhos. Eu acho que é uma etapa que qualifica o processo de construção do PDI, mas eu fico em dúvida sobre a necessidade de esse ponto ser deliberado na sessão de hoje, considerando o volume de servidores que a gente pode ter, conselheiros, né, em férias nesse momento. Quando discutíamos a pauta, essa questão não me ocorreu, porque foi depois, no curso dos processos, que a gente soube que, inclusive, tem conselheiro titular e suplente, foi o caso do professor Pablo, né? Então, a gente tem o titular e o suplente em férias. Eu não sei se a gente tem aí informação do quantitativo dos servidores que, por questões legais, não puderam comparecer na sessão de hoje e que, portanto, nem poderiam discutir esse ponto ou mesmo se colocar como potenciais integrantes dessa comissão. Me preocupa se há necessidade de deliberarmos necessariamente a constituição, quem são os integrantes dessa comissão na sessão extraordinária, se não seria possível deixarmos para nossa sessão ordinária, quando nós temos os conselheiros já organizados, programados para participar conforme o calendário, né, das sessões ordinárias.
o que não restringiria as possibilidades de participação dos conselheiros. Ou se a gente estuda alguma estratégia para que as pessoas que estão em férias nesse momento sejam consultadas a posteriori, sem prejuízo para sua participação, se esse for o seu interesse, né? Porque a gente poderia separar essas decisões, discutirmos a viabilidade ou não de criação dessa comissão. Eu me manifesto favorável à criação dessa comissão, mas constituir a comissão efetivamente na sessão ordinária, né? Essa seria uma alternativa que me parece mais plausível. Não sei o que os demais conselheiros pensam, se a gente tem informações exatas, né, a respeito do número de conselheiros que estão em férias nesse momento. Obrigada, presidente. Eu não tenho outras instruções, mas já aqui, enquanto Morgana fala as suas razões, eu estava aqui com o pró-reitor do planejamento, que é quem efetivamente coordena o processo. Não vemos problema. Tá? De fato, não há uma urgência, era mais para aproveitar a sessão. E acho que até ficaria bem assim a gente tomar a decisão hoje de que vamos constituir a comissão, talvez até já definir que tipo de representação teremos nessa comissão, se será por campo, se será só por segmento, que número de pessoas. Né? E aí se abre um período de manifestações de interesse e na próxima sessão a gente define quem são os integrantes, efetivamente. Então, aprova a Constituição hoje, né, a institucionalização da comissão e a Constituição, né, quem integra ela, na próxima sessão. Teríamos essa possibilidade de ficar adequado, e de fato, porque há muitos conselheiros que estão de férias, poderiam querer estar na comissão e em função do tempo e do protocolo acabam não conseguindo participar. Não há mais inscrições. Pergunto, temos acordo pela constituição desta comissão no Conselho Universitário com o Conselho Estratégico Social para acompanhar o processo e validar metodologias, inclusive, do PDI? Não havendo manifestações em contrário, então, entendo que está aprovado. Alguém quer se manifestar sobre uma proposição de composição da comissão? É adequado deixarmos isso em aberto e agora a secretaria comunica a todos os conselheiros e conselheiras sobre a comissão, pede manifestação de interesse até uma data. A próxima sessão do Conselho Universitário é no dia 23 de fevereiro. Poderíamos propor que até o dia 20 de fevereiro, uns 3 dias antes, para a gente sistematizar as informações, os interessados se manifestam, a SECOC sistematiza os interessados, e aí no dia 23 a gente delibera sobre a composição pois é, essa é uma possibilidade. A conselheira Sandra está me dizendo que talvez fosse importante já saber o número de vagas, mas talvez também a gente ponha aqui que tenha 10, que tenha que ter 10 vagas e só 5 se inscrevam. Então, talvez a gente possa deliberar em função disso, inclusive, na próxima sessão. Mas, enfim, eu queria ouvi-la sobre isso. Morgana está inscrita, por favor, com a palavra. Eu acredito que em número de participantes não seja o mais urgente, mas que a gente possa discutir, assegurar todos os segmentos, né? Eu acho que esse seria um aspecto importante, para que a gente também motive os segmentos à participação, né? Porque a gente precisa, de certa forma, provocar, né? O segmento estudantil me parece mais urgente que a gente provoque a participação, enfim.
Nesse aspecto, eu acho que a gente pode avançar a discussão hoje, né, de forma a assegurar que seja uma comissão que contemple todos os segmentos da comunidade universitária. Não necessariamente com número, né, definido. Uhum. Mas, ok, eu também acho que é por ali. A comunidade regional, ela está neste conselho, mas a ideia é que o CES, Conselho Estratégico Social, avalie, então, a composição da representação da comunidade regional seria no CES, não necessariamente os representantes da comunidade regional do consumo. Mas os três segmentos da comunidade acadêmica, né, docentes, discentes e tais, poderíamos definir aqui que poder não, temos que definir aqui. Né? Então teria os 4 segmentos, mas aí os segmentos têm que se fazer representar. A questão do número eu também, eu não acho que, até porque se a gente for pensar 4 segmentos com representação de todos os campos, daqui a um pouco a gente tem o conselho universitário na comissão, né? Então, O número não é para a gente definir, é para ter condições de fazer isso. Então temos que pensar nisso, e também tem um aspecto que daqui a um pouco a gente tem menos pessoas interessadas do que um número qualquer que a gente estipule. Então eu acho que seria importante agora, talvez falar no mínimo de representação, de pelo menos ter um representante por segmento, ok, isso é importante. Mas depois, inclusive, na hora de definir quem é a representação, dependendo das manifestações de interesse, a gente pode pensar no número final. Sim, eu só estou aqui elucubrando mesmo, porque eu não tenho uma proporção pré-definida de quantos integrantes deveríamos ter. Benoni, por favor. Boa tarde, colegas. Eu queria apenas rememorar 3 conceitos diferentes, né, do que está sendo constituído. Para essa, no caso, o professor Braida seria um comitê, foi sugerido assim, né? Por quê? Porque teremos uma coordenação geral do processo, teremos uma comissão de elaboração e esse comitê, sugerido pelos 2 conselhos, né, de que alguns, inclusive, acrescentaram a ideia de acompanhamento e validação de metodologias, também a importância desse comitê contribuir na mobilização para eventuais audiências públicas ou debates mais ampliados, né? Especialmente o Conselho Estratégico Social sugeria a ideia de esse comitê ser também um comitê mobilizador de audiências, debates. Então, é uma coordenação, uma comissão de elaboração e o comitê de acompanhamento, validação de metodologias e, se assim entenderem, a proposição do CES de mobilização. A ideia também, alguns manifestaram à época, de que todos esses grupos deveriam ser relativamente enxutos, né? Não demasiado inchados, para ter funcionalidade, para poder reunir, ter uma certa... Porque, de todo modo, é mais para garantir, né, processos democráticos, ampliados, mobilizados, e a participação efetiva mesmo se quer de toda a comunidade universitária nos grandes momentos, né, de decisão, encaminhamento, né, de temas relevantes e que constituirão o PDI. Então, eu imagino que, como são 2 conselhos, né, o Conselho Estratégico Social e o Consune, talvez se pudesse ter uma representação por categoria, né, de cada um dos conselhos, cuidando para que no conjunto da formatação tenha também um mínimo de representatividade por campos, né? Então, a gente estabeleceria esses 2 critérios cruzados, o que daria provavelmente uma composição de no máximo 10 membros, né, nesse comitê, e o próprio comitê poderia daí se organizar, né, para tarefas
de acompanhamento, ou de mobilização, ou, enfim, como achar mais pertinente, né? Mas eu penso que aquelas ideias, estou apenas rememorando conceitos, ideias, formatos que foram dialogados naquela sessão, né, em diálogos anteriores. Eu penso que assim ficaria bem. Tá bem? Então, a proposta seria uma representação por segmento titular suplente ou dois, um de cada seria 4. 6 campi. São 6 campi, se for trabalhar uma representação, são 4 segmentos, então um por segmento, 4. Se botar 2 por segmento, 8, em algum campus teria mais do que 1, mas poderia se garantir com 8 membros representação de todos os campos. Morgana, por favor. Presidente, talvez a representação por campus, ela poderia ser uma recomendação e não uma exigência para a gente facilitar a composição dessa comissão. Lembrando que a comissão que vai elaborar efetivamente, né, o PDI, ela já tem uma participação de todos os campi, da reitoria, né? Então, essa é só a comissão de acompanhamento. Se a gente cria situação muito restritiva para a organização, depois é a gente que sofre para fazer a comissão surgir, né? Então, eu acredito que esse comitê, como lembrou o professor Benoni, esse comitê, talvez não precisasse ser tão restritivo. A gente poderia colocar como uma indicação, né, que a gente guardasse a representatividade dos campi, da reitoria e tal, mas não uma exigência para a composição. Ok, não temos acordo, eu acho bem lembrado, né? Acho que aqui não é uma questão de representação, né? Não é fundamental, embora seja pertinente, adequado, se for possível. Ok, tiramos como indicativo, então, que esse comitê, vamos dar o nome correto, porque de fato é esse mesmo que tínhamos proposto, tenha uma representação por categoria, preferencialmente que contemple a diversidade dos campi, tá? Isso fica como indicativo. A SECOC encaminha, então, uma mensagem a todos os conselheiros e conselheiras, dizendo que o conselho, então, está acatando a ideia da criação do comitê, que terá uma representação por segmento, e que esta representação será definida na sessão do dia 23 de fevereiro. E que, para isso, solicitamos aqueles e aquelas que queiram se candidatar a integrar o comitê, que o façam respondendo o e-mail até a data de 20 de fevereiro. A gente sistematiza no dia 23, colocamos na pauta da sessão essa questão, apresentamos os nomes por categoria, por campus, enfim, aí tomamos decisão. E, eventualmente, inclusive, reavaliamos o número, efetivamente, né, se acharmos conveniente em função da quantidade de interessados ou não. Podemos encaminhar dessa forma? Temos acordo? Ok. Inclusive, vou aqui, nós não vamos encaminhar, embora tenhamos deliberado sobre criar o comitê, não vai sair uma decisão desta sessão. Sai a decisão da sessão de 23, que daí já sai instituindo o comitê e já com os integrantes do comitê. Ok? Muito bem, senhoras e senhores. Com isso, encerramos a presente sessão, demos conta da nossa pauta. E abro a palavra, uma vez que temos tempo de sessão, para se alguém quiser fazer alguma manifestação, algum informe final nesta sessão. Não havendo inscrições, agradeço mais uma vez, em especial aos nossos conselheiros e conselheiras relatores e relatoras de matérias, pela qualidade dos relatos que hoje foram aqui apresentados e ajudaram e aceleraram, inclusive, a tramitação, a tomada de decisão pelo plenário. Agradeço a todos e todas por que estiveram nessa sessão e desejo, mais uma vez,
um bom ano de 2024 para nós todos, para a Universidade Federal da Fronteira Sul em especial. Muito obrigado. Até breve. Está encerrada esta primeira sessão extraordinária do Conselho Universitário da UFPS em 2024.